O Raja Yoga 15 vezes não dualista de Shankaracharya. Shankara, o grande yogi. Shankaracharya, ou professor Adi Shankara, é um dos maiores mestres espirituais da história da Índia. Shankara tem sido frequentemente chamado o maior filósofo da Índia, se não de todos os tempos e do mundo inteiro. Seu ensinamento é altamente racional, claro e conciso, assim como profundamente místico, desdobrando todos os mistérios do ser, Deus, o universo, o absoluto e a imortalidade. A maior parte do que hoje é chamado Advaita, não dualista, Vedanta reflete a marca de seus insights. Ele é o principal professor clássico da tradição Advaita Vedanta. A grandeza de Shankara tem sido saudada por gurus modernos tão monumentais da Índia como Swami Vivekananda, Swami Sivananda de Rishikesh, Ramana Maharshi, Maharishi Mahesh Yogi Paramahansa Yogananda, para citar alguns. De fato, a maior parte do que Ramana Maharshi e Nisargadatta ensinaram como Advaita é pura Shankara Advaita. Talvez mais notavelmente, a maior parte da yoga original que veio ao ocidente, começando com Vivekananda, foi denominada Yoga Vedanta, refletindo a influência de Shankara, e teve como objetivo a autorrealização através da meditação, não apenas a habilidade na prática dos asanas. De fato, Shankara tem sido uma figura mais dominante do que Patanjali para esses grandes mestres de Yoga e Vedanta e para a Índia como um todo historicamente. Ele tem sido considerado como uma verdadeira manifestação do Senhor Shiva, o próprio rei dos yogis, evidenciado por seu nome Shankara, que é um dos principais nomes de Shiva também. Shankara é o principal professor tradicional de Jnana Yoga ou Yoga do conhecimento, que é geralmente considerado como o mais alto caminho do yoga. Mesmo Patanjali afirma que a libertação ou autorrealização é adquirida pelo conhecimento, não por qualquer outro meio, e faz do yoga um meio de alcançar esse conhecimento superior. Os muitos trabalhos escritos de Shankara, incluindo extensos comentários sobre as Upanishads, Bhagavad Gita e Brahma Sutras, e trabalhos filosóficos mais curtos como Vivekachudamani ou A Level of Discrimination, continuam a ser os ensinamentos centrais por trás do Jnana Yoga até hoje. No entanto, as pessoas tendem a esquecer que Shankara foi um grande Raja Yogi também, um dos maiores de todos os tempos. Shankara discute todos os principais aspectos do Raja Yoga em seus diferentes livros e mostra que conhecia os segredos dos chakras, mantra, pranayama, concentração e meditação, bem como as complexidades do Nirvikalpa Samadhi, o estado yogi mais elevado. O grande poema de Shankara, Saundarya Lahiri ou A Onda da Felicidade, continua sendo a obra mais famosa do Tantric Yoga e Shakti Sadhana, refletindo todos os segredos de Sri Vidya, Mantra, Yantra e Tantra. Além disso, Shankara compôs belos cânticos para os deuses e deusas hindus que permanecem repetidos e cantados hoje, provavelmente mais do que qualquer outro poeta. Estes incluem cantos a Shiva, Sundari, Vishnu, Lakshmi, Sarasvati, Rama, Krishna e Ganesha. Nestes hinos ele mostra que também dominava todas as complexidades da Bhakti Yoga ou do Yoga da devoção e não era um mero filósofo seco. A cadência musical de alguns de seus cantos como Shivoham, ou Eu Sou Shiva, também entrou no movimento Kirtan ocidental. Shankara é geralmente datado do século VIII por estudiosos ocidentais, mas é colocado muito mais cedo pela maioria dos estudiosos indianos. Embora tenha vivido apenas até os 32 anos, deixou um legado de ensinamentos, templos e linhagens que afetaram toda a Índia e marcaram toda uma era. Raja Yoga não dualista de Shankara. É frequentemente destacado, particularmente por acadêmicos, que Shankara refuta a filosofia do Sankhya Yoga, particularmente em seus comentários sobre textos védicos, e assim parece ser contra o yoga. Isto é um mal-entendido. Não é a prática do yoga em geral que Shankara critica, mas as ideias de Purusha e Prakriti como realidades separadas e que as Purushas são muitas, que ocorrem na filosofia Sankhya Yoga Sutra.
Contra estas ideias, Shankara proclama que Vaidvaita ou pura unidade como a mais alta realidade. Shankara tem uma visão ligeiramente diferente da Raja Yoga do que a filosofia de Sankhya ou Patanjali, e ensina seu próprio sistema de Raja Yoga baseado na Advaita ou na visão não dualista. Não é o yoga propriamente que Shankara refuta, mas simplesmente os aspectos dualistas do Sankhya e da filosofia do yoga, que não são indiscutivelmente a sua real implicação, ou necessários para a prática do yoga em geral, que afinal visa a consciência da unidade. Shankara nunca critica o yoga de Sri Krishna no Bhagavad Gita, mas o promove fortemente. Especificamente, Shankara ensinou um Raja Yoga de 15 vezes em seu importante e curto trabalho Aparokshanubhuti. Aparoksha refere-se ao conhecimento adquirido pela percepção direta na própria consciência, que está além da razão e da percepção sensorial. Anubhuti é a experiência de que, de momento em momento, é a base do próprio ser. Este é o conhecimento nascido do Samadhi, que é a forma mais elevada de conhecimento. O 15 vezes o Yoga de Shankara combina Raja Yoga e Jnana Yoga em vez das práticas físicas do Hatha Yoga. Este Raja Yoga quinzenal de Shankara é bastante avançado, mesmo para yogis avançados. Pode não haver uma única pessoa no mundo, muito menos no Ocidente, que possa segui-lo diretamente sem já ter passado por treinamento considerável e práticas de apoio preliminares. Não estamos necessariamente recomendando que o estudante de yoga comum adote a Raja Yoga de Shankara como sua prática primária, mas sim que a use para ver maiores profundidades de yoga que permanecem muito além do que o yoga moderno se tornou, particularmente em suas abordagens comerciais e de exercícios. Shankara toma as principais práticas e técnicas externas de yoga e substitui-los com formas de meditação interior ou formas de autoconhecimento ou a realização de não-dualidade. O que se segue é uma tradução e um breve comentário da porção de Aparokshanubhuti que lida com Raja Yoga, que também ocorre no Tejorindu Upanishad. O idioma sânscrito é, por vezes, conciso e difícil de ser literalmente usado, pelo que, em alguns lugares, optei por um grau de simplificação, bem como pela inclusão entre parênteses de alguns termos sânscritos importantes. Os Yogatharavali de Shankara e Soundarya Lahiri têm ideias semelhantes. Começamos com alguns versículos anteriores no texto para colocá-lo em contexto. A importância de Vichara ou inquérito. Jnana Yoga ou Yoga do conhecimento é baseado no pensamento profundo, observação e investigação, Vichara. Este é também o pano de fundo da Raja Yoga de Shankara, sem a qual não é possível compreendê-lo. Shankara afirma. 11. Sem investigação, Vichara, não há conhecimento, que não é adquirido por nenhum outro meio, assim como um objeto é revelado apenas pela luz e não por qualquer outra coisa. 12. Quem sou eu? Como surgiu este mundo? Quem é o seu Criador? Qual é a sua causa material? Este inquérito é deste tipo. 13. Eu não sou o corpo que é uma coleção de elementos, nem sou o conglomerado dos órgãos dos sentidos. Eu sou distinto de tudo isso. Este inquérito é desse tipo. 14. Tudo surge através da ignorância e é dissolvido pelo conhecimento. Os diferentes pensamentos são os criadores de tudo isso. Este inquérito é desse tipo. 15. De todo este universo, a causa material é um ser sutil e imutável, assim como se encontram vasos feitos de barro. Este inquérito é desse tipo. 16. Eu sou o único, conhecedor sutil, testemunha e ser imutável, disso não há dúvida. Este inquérito é desse tipo. Yoga é um meio de adquirir este conhecimento superior, uma prática chamada sadhana em sânscrito. A este respeito, o yoga consiste em dois fatores. A primeira são as práticas exteriores para purificar o corpo e a mente, para que tenham a capacidade de adquirir o conhecimento superior.
Esta consiste nos membros externos e práticas de yoga como yama, niyama, asana, pranayama e pratyahara, bem como nas práticas preparatórias e no estilo de vida satírico necessários para iniciar a prática de yoga. O segundo consiste em dharana, dhyana e samadhi, samyama yoga como todos os três juntos, como desenvolvimento do conhecimento superior através da meditação profunda. No entanto, deve ser notado que o Samadhi ou Samyama Yogis pode ser usado para objetivos menores do que o autoconhecimento superior, Atma Vidya ou Purusha Vidya, mas isso é outra questão e não é o verdadeiro objetivo do yoga. Shankara e Jnana Yoga trazem clareza para o objetivo mais elevado do yoga. Shankara afirma que a autorrealização requer conhecimento, não apenas samadhi, e que este conhecimento repousa na investigação ou vichara, que é uma atividade mental mais elevada, não simplesmente ações como asana ou pranayama, que tem valor mais para purificar a mente e o corpo do que para a realização direta do eu. Isto significa que se pode praticar asana e pranayama para sempre e ainda não ganhar libertação, embora estas práticas possam ajudar com a saúde física e o bem-estar psicológico. Devemos ir além delas para uma meditação mais profunda. Mesmo a meditação não pode nos trazer a autorrealização a menos que seja aliada a uma investigação mais profunda ou vichara, o que significa meditação sobre o self, ao invés de outros objetos ou ideias. Por outro lado, sem meditação profunda, vichara ou investigação também não é suficiente, pois pode permanecer meramente em um nível conceitual. A este respeito, Shankara ensina seu 15 vezes Raja Yoga a ajudar na realização do conhecimento gerado pela vichara ou investigação, e como um nível mais profundo de investigação. Claramente, o papel do conhecimento e da vichara não recebeu o seu lugar central adequado na maior parte da yoga moderna. Shankara nos ensina como trazê-lo de volta. O Raja Yoga 15 vezes maior de Shankara. 100. Vou declarar um yoga de 15 membros, para a realização do autoconhecimento ensinado nos versos anteriores. Estes devem ser praticados por todos como uma investigação meditativa, nididhyasana. A parte anterior do texto trata do conhecimento de Advaita ou não dualidade. Esta seção fornece uma sadhana ou prática de yoga para ajudar a revelar esse conhecimento, sem o qual é provável que permaneça apenas uma teoria. A investigação meditativa ou nididhyasana é o terceiro aspecto da prática advaitica após a escuta receptiva, shravana, e a contemplação profunda, manana. Nos versículos seguintes, Shankara fornece uma estrutura ou sistema completo para sua prática. 101. Sem a prática contínua, nitya abhyasa, não há realização do eu de ser e consciência, Sashidatman. Portanto, aqueles que aspiram à verdade devem meditar continuamente no Brahman para o seu bem mais elevado. 102, 103. Yama, niyama, renúncia, tyaga, não voz, mauna, lugar, deixa, tempo, kala, asana, mulabandha, equilíbrio do corpo, desamiyam, fixação do olhar, dripstiti, pranayama, pratyahara, dharana, atma dhyana e samadhi são os vários membros deste yoga e ordem. O yoga clássico também enfatiza a prática contínua, ou seja, a prática de controlar a mente através da discriminação e do desapego. Shankara acrescenta vários outros membros ou aspectos aos 8 do Ashtanga Yoga, que refletem outras importantes preocupações yógicas. 104. Tudo é Brahman, Sarvam Brahma. Desse conhecimento surge o controle dos sentidos, Indriya Samyama. Isto é dito ser yama ou autocontrole, que deve ser praticado em todos os momentos. 105. Aumentar o senso de unidade e diminuir o senso de diferença, que garante a felicidade suprema, que niyama ou restrição é praticada pelos sábios. Shankara dispensa a descrição mais longa dos 5 ou 10 yamas e niyamas encontrados em outros textos de yoga. Ele enfatiza a ver tudo como Brahman ou Deus como o principal meio de yama ou autocontrole.
Ele também simplifica o niyamas para promover um maior reconhecimento da consciência da unicidade e da harmonia dos sentimentos que dela surgem. 106. A renúncia é desistir da forma do mundo exterior a partir da determinação do eu de consciência pura por trás dela. Este Tyaga é honrado pelo grande, do qual a liberação se eleva rapidamente. Shankara acrescenta renúncia ou Tyaga como um princípio adicional aos 8 membros do Yoga, mostrando o fundamento do Yoga como um movimento de uma visão exterior para a consciência interior do Eu Supremo. Ele não nos está a pedir que renunciemos a nada em particular, mas que renunciemos à visão do mundo exterior como uma realidade separada, substituindo-a pelo reconhecimento do mundo como o nosso próprio Eu. 107. Do qual a fala e a mente retornam, não podendo alcançar. Aquele Mauna que é alcançado pelos yogis deve sempre ser honrado pelos sábios. 108. Aquilo de que a fala volta atrás, porque pode ser falada. O que pode até ser dito sobre o mundo por aquilo que é desprovido de som. 109. Assim deve ser a prática de Mauna, que é o estado natural daqueles que conhecem seu próprio ser. A mera abstenção de falar recomendada pelos sábios é apenas uma prática para aqueles que são imaturos. O Mauna é geralmente considerado como a prática de não falar, o que é uma observação importante ao longo de muitos caminhos do yoga. Aqui Shankara clarifica o seu significado superior como uma prática interior de habitar na realidade para além da fala e da mente. Morar na realidade superior além de todas as palavras é o verdadeiro Mauna, não meramente abstendo-se da comunicação verbal. É um estado de consciência além do som, do qual não há base para falar sobre qualquer outra coisa como o real. 110. Onde nenhuma pessoa é encontrada no início, fim ou meio, pelo qual tudo é penetrado, esse lugar, deixa, é conhecido por ser solidão. O yoga enfatiza o lugar certo para a prática, que normalmente requer solidão e espaço. Shankara clarifica a verdadeira solidão yoga como permanecendo no espaço onipresente que está para além de todas as divisões da pessoa ou do ego, não simplesmente indo para um local onde não há pessoas. 111. Do qual todos os seres são contados, começando com o Criador, no piscar de olhos, que é estabelecido pela palavra tempo, Kala, que é a felicidade não dual e ininterrupta. Yoga enfatiza o tempo certo para a prática, que inclui momentos especiais como o nascer do sol, pôr do sol, luas novas e cheias, solstícios e equinócios, eclipses e outros dias favoráveis. O 15 Yoga de Shankara enfatiza a importância de permanecer no eterno como a principal consideração do tempo de prática. Nesse estado, pode-se experimentar a criação do universo inteiro em cada piscar dos olhos. 112. A alegria que existe na contemplação contínua do Brahman, que deve ser conhecida como asana, postura ou assento, não os outros que destroem a felicidade de alguém. 113. Pelo qual todos os seres são aperfeiçoados, o suporte imutável de todos, no qual todos os siddhas, grandes yogis, entraram, o sábio conhecido como Siddhasana. Shankara aqui define asana não como uma pose sentada ou qualquer postura física, mas como uma habitação na contemplação contínua da realidade suprema, um estado fixo de consciência. A nossa verdadeira morada deve ser nessa essência divina sempre presente. Shankara apenas define um asana, que é Siddhasana, não como uma postura física, mas como uma morada na consciência dos siddhas que aperfeiçoa todas as coisas. 114. Que é a raiz de todos os seres, cuja raiz traz a restrição da mente, que Mulabandha deve ser sempre seguido no Yoga dos Raja Yogis. Jnana Yoga é o Yoga supremo no cume do Raja Yoga. Seu Mulabandha consiste em manter aqui Brahman, que é a raiz de todos os seres e a raiz da mente através da qual a mente é naturalmente controlada. O Mulabandha físico de manter uma fundação estável no chakra raiz é apenas um reflexo exterior desta consideração muito maior de manter a raiz de toda a existência. 115.
O equilíbrio dos membros deve ser conhecido como fusão no Supremo Brahman, que é um mesmo em todos os seres. Não é simplesmente o equilíbrio e retidão do corpo como um tronco de árvore seco. Shankara até mesmo explica o equilíbrio do corpo não simplesmente como manter a coluna vertebral reta, mas destaca a maior prática de fundir a consciência da pessoa no Ser Supremo, que é a mesma em todos os meios de um maior equilíbrio e fusão universal. 116. Fazendo uma visão da natureza do conhecimento, deve-se ver o mundo inteiro como Brahman. Esta é a visão suprema e mais exaltada, não meramente olhando para a ponta do nariz. 117. Onde há a cessação do vidente, o ver, essa visão deve ser praticada, não apenas olhando para a ponta do nariz. Focar ou segurar o olhar é outra importante prática de yoga. Aqui Shankara espiritualiza a prática yoga de olhar para a ponta do nariz e prefere a visão do mundo inteiro como Deus como a prática real. Se despertarmos o olho do conhecimento interior, onde quer que olhemos, vemos a realidade suprema. 118. Começando com a mente mais profunda que mantém a realidade do Brahman em todas as suas experiências, essa restrição de todas as atividades mentais, Nirodha Sarvavritinam, é chamada de pranayama. 119. Exalação é dito ser a negação da realidade do mundo exterior. O estado mental de Eu Sou Brahman, Aham Brahmasmi, é dito ser a inalação da respiração. 120. O estado resultante da imutabilidade da mente é dito ser a retenção e o pranayama praticado pelos sábios. Enquanto para os ignorantes, pranayama está dando dor ao nariz. Aqui vemos o pranayama do ponto de vista da Jnana Yoga. Exalação é rejeitar a aparência do mundo exterior como irreal. A inalação é afirmar a realidade de Deus ou do Brahman absoluto. Permanecer nesse estado de consciência Brahmani é retenção. Nesse estado, a respiração se funde com o Supremo, mesmo sem a necessidade de quaisquer técnicas abertas de pranayama. 121. Ver o estado do eu em todos os objetos dos sentidos, mergulhando profundamente com a mente. Isto deve ser conhecido como pratyahara e deve ser praticado a cada momento. O pratyahara de Shankara, o controle dos sentidos, não é simplesmente fechar os sentidos, mas perceber o eu interior por trás do movimento dos sentidos. Então toda a atividade sensorial torna-se um tipo natural de pratyahara. 122. Onde quer que a mente vá, há a visão do Brahman. Esse é o dharana da mente, que é considerado como o dharana supremo. Shankara define dharana não simplesmente como a concentração da mente ou mantê-la em um local particular como nos sutras do yoga, mas como ver a realidade divina onde quer que a mente vá. Então tudo que se faz é uma espécie de dharana. 123. Manter o verdadeiro estado de espírito do Eu Sou Brahman, sem qualquer outro apoio, que é conhecido como meditação, dhyana, e é o doador da felicidade suprema. Shankara dispensa técnicas preliminares de meditação que focam em vários objetos ou estados mentais e ensina um método mais elevado de Atma Dhyana ou meditação sobre o Ser Supremo. 124. O estado sem forma da mente que assume novamente a natureza do Brahman, esquecendo todos os outros pensamentos, é o Samadhi completo, considerado como o estado de verdadeiro conhecimento. Aqui também Shankara enfatiza o Samadhi mais elevado de se tornar um com Brahman, a realidade suprema do ser consciência Bliss. Este é o Samadhi mais alto, o Kaivalya dos Sutras do Yoga, no qual há Dharma Mega ou nuvem de chuva da mais alta verdade. 125. Como tal é o estado natural de felicidade, assim o yogi deve praticá-la. Todas as coisas estão sob seu controle em um instante que aplica este ensinamento em si mesmo. 126. Assim tendo completado o sadhana, o realizado torna-se o rei dos yogis, Yogiraj. A natureza de tal pessoa não está na esfera da fala e da mente.
O rei dos yogis de Shankara é aquele que dominou esta mais profunda Jnana Yoga, não simplesmente um adepto de asanas, pranayama ou mesmo mantras. Ele tem controle total da mente e completa autorrealização. 127, 128. Na prática do Samadhi, surgem obstáculos poderosos, tais como a interrupção da atenção, o aborrecimento, a permanência nos prazeres exteriores, a dissolução, a escuridão, a distração, o apego à felicidade e à obscuridade. Assim, esses muitos obstáculos devem ser lentamente removidos pelo conhecedor do Brahman. 129. Ao habitar sobre um objeto, a pessoa se torna esse objeto. Ao habitar no vazio, a pessoa torna-se o vazio. Ao habitar no Brahman, a pessoa torna-se perfeita e plena, purna. Assim, deve-se praticar habitar naquilo que é perfeito e pleno. Shankara menciona resumidamente os obstáculos, Vigna, a prática de yoga, que são muitos e fortes para todos os aspirantes, porque a ignorância está profundamente assentada dentro de nós, juntamente com seus poderosos karmas e sanskaras. Seu ponto principal é que nos tornamos aquilo a que mais nos apegamos. Portanto, se meditarmos sobre o que é cheio, perfeito e puro, purna, tornamo-nos tudo. Esse é o caminho para superar todos os obstáculos. 130. Aqueles que abandonam esta morada no Brahman, que é um purificador supremo, suas vidas são em vão. Tais homens são os mesmos que os animais. 131. Aqueles que conhecem esse estado de permanência no Brahman, e sabendo que ele aumenta, são os verdadeiros sábios, Satpurusha, devem ser acolhidos e honrados em todos os três mundos. 132. Aqueles cujo pensamento de Brahman está sempre aumentando e amadurece novamente, eles realmente atingem o estado de ser puro, Sadbrahmatam, não outros que meramente falam palavras. 133. Aqueles que são adeptos das discussões do Brahman, mas são cheios de desejo e desprovidos do conhecimento interior do Brahman, eles são os mais ignorantes, eles vêm e vão de novo e de novo. 134. Não se deve permanecer nem por meio segundo fora da morada no estado de Brahman, como o Criador Brahma e os grandes sábios como Sanaka e Shuka sempre permaneceram. Shankara deixa claro que se deve continuamente habitar no Brahman, a realidade suprema ou verdadeiro eu em sua mente e coração, ou falar desses ensinamentos é apenas vaidade e ilusão. Patanjali define yoga como Chitta-vritti Nirodha ou a restrição das modalidades da mente. Shankara descreve o objetivo do yoga como permanecendo no Brahma-vritti ou no modo da mente que assume a natureza do Brahman. É através do Nirodha ou restrição da outra vritti que o Brahma-vritti se torna manifesto. No entanto, o desenvolvimento do Brahma-vritti é também o melhor meio de conter a outra vritti da mente. O Brahma-vritti funde a mente nas profundezas da consciência pura. A outra vritti externa da mente pode continuar na superfície como as ondas no mar ou ficar completamente silenciosa. Não importa para quem morre em Brahman. Shankaras 15 vezes Raja Yoga expande e aprofunda o Yoga 8 vezes maior, tal como ensinado por Patanjali. Sua discussão sobre isso esclarece muitos equívocos sobre a natureza do Yoga, o que deve nos levar à pura consciência da unidade. Shankara deixa clara a natureza da consciência Brahman, que é um verdadeiro objetivo da Raja Yoga e que é o Ser Supremo, Paramatma e Purusha original, Adipurusha. 143. Pela conexão desses 15 membros, Raja Yoga é explicada. Aqueles que ainda não estão espiritualmente maduros para este conhecimento devem retomar o Hatha Yoga. 144. Para aqueles cujas mentes estão maduras, este conhecimento é suficiente para a realização. Para todos aqueles que se dedicam ao Guru e a Deus, ele pode ser alcançado rápida e facilmente. Para aqueles que ainda não estão maduros na sua vida espiritual ou sadhana, as práticas mais comuns do Hatha Yoga também devem ser incluídas. Isto inclui quase todos.
Assim, Shankara deixa claro que ele não está rejeitando essas práticas menores, mas simplesmente adicionando uma dimensão maior a elas. Ele também termina enfatizando a necessidade de devoção como uma base para o conhecimento, que de outra forma provavelmente permanecerá seco e apenas conceitual. Ramana Maharshi afirma igualmente que uma mente madura, Pakkva Manas ou Pakkva Chitta, é necessária para poder beneficiar do conhecimento superior. Vemos aqui que uma mente tão madura já é um estado elevado de consciência e requer alguma proficiência em Hatha Yoga ou já tem um estado forte de Sattva Guna ou pureza na mente e no corpo. A Jnana Yoga ou Yoga do conhecimento de Shankara é adquirida através da aplicação de suas práticas de Raja Yoga ou Yoga superior. Este, por sua vez, repousa sobre Hatha Yoga. Em outros trabalhos de Shankara, estas práticas de Hatha Yoga também são descritas, incluindo Kundalini, os chakras, nadis, diferentes pranayamas, mantras e rituais. Dr. David Fravley, Pandit Vamadeva Shastri,